Olá, a Condecast está começando mais um programa. Você tem acompanhado os nossos episódios, eles estão todos no YouTube, no Condecast e também no YouTube da TV Guarapari. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pelo aplicativo que você baixa na sua loja de celular. Lá no aplicativo, além de você poder assistir toda a nossa programação ao vivo, você pode também ver os nossos programas a partir do aplicativo. É só entrar lá, manusear, que você vai descobrir. É um aplicativo super legal. E a conversa de hoje vai falar sobre política. Eu vou conversar com o Aldifas Barcelos, já foi prefeito da Serra, foi deputado federal, tem uma história bem longa e está aqui para conversar com a gente. Vamos chegar aqui, Aldifas, obrigado pela sua presença. Vamos sentar aqui. O Aldifas, que é amigo de longa data, já esteve várias vezes aqui em Guarapari, caminhando comigo. Verdade. Ele é formado em Economia e Administração pela UFS, iniciou sua vida pública em funções técnicas nas prefeituras de Vitória, Vila Velha, né? Foi secretário municipal de planejamento de Vila Velha, teve na prefeitura da Serra também, e aí, nessa área de planejamento, antecedeu a eleição dele como prefeito da Serra, foi prefeito por 3 mandatos de deputado federal. É isso. Rapaz, você tem uma história interessante que você era um técnico, Sim. né? Você trabalhava com outros políticos e, de repente, você virou político. Como é que foi essa virada de chave? Na minha vida, eu optei pelo setor público. Quando eu formei em economia, queria continuar estudando. Me lembro que lá na universidade, alguns professores me incentivaram até fazer mestrado, doutorado. Eu até comecei a fazer. Meu pai veio a falecer muito cedo e eu precisava trabalhar, né, em função de ajudar a minha mãe, a minha irmã. Nós viemos de origem muito simples. Aí comecei a trabalhar também muito cedo, não podia largar o trabalho, então optei fazer outro curso. Aí fiz também administração na UFES, fiz outro vestibular e fiz outro curso. E aí, em seguida, eu fiz um concurso público na Prefeitura de Vitória e passei, virei economista da Prefeitura de Vitória, ainda sou até hoje, não me aposentei ainda. Você é efetivo da Prefeitura de Vitória? Sou efetivo, concursado, sou economista de lá. Tenho no setor público com quase 44 anos de funcionário público. Trabalhei em iniciativa privada também, saí do setor público, queria ter uma experiência em iniciativa privada, fui gerente administrativo e financeiro de 5 empresas privadas. É a primeira vez até que eu falo isso publicamente. Algumas empresas aqui do Espírito Santo, fui gerente financeiro e administrativo dessas empresas. Não gostei muito do setor privado, eu falei, vou voltar para o setor público. Aí fiz outra vez outro concurso, passei nesse concurso, graças a Deus, na Prefeitura de Vitória também, e aí sou funcionário até os dias de hoje. Comecei a carreira muito cedo, eu me lembro que aqui no município vizinho, aqui em Vila Velha, fui convidado para ser secretário de planejamento de Vila Velha em 88, 89, aceitei. Depois fui secretário, né? Tinha 23 para 24 anos. Depois fui secretário de administração em Vitória, com 25, 26 anos. Fui diretor da Universidade Federal da UFES, no cargo de diretor chamado DEAR de administração, Departamento Sim. de Administração da UFES. Também É subreitor ou é diretor? Ela era diretoria. Tinha a reitoria, tinha a subreitoria de administração e a diretoria de administração, que cuidava da parte de licitação, de compras, de material. Fui diretor lá durante 4 anos. Depois fui professor da escola técnica também, né, dei aula de recursos humanos. Tem um currículo imenso aí. Não, teve coisa que você fez em paralelo. Não. E depois fui secretário na Serra de administração, fui secretário de administração, fui secretário de finanças, secretário de educação, depois fui secretário de planejamento no governo de Paulo Artung também, e depois dos 40 anos que eu fui entrar na política, né? Aí onde eu fui prefeito em 2005, prefeito da Serra, e aí fomos prefeito durante 3 mandatos e deputado federal 1 mandato. Quer dizer, então primeiro você foi prefeito, né? E prefeito por 3 mandatos seguidos, não, né? Foram 2 seguidos. Isso, depois, né? No primeiro eu não pude disputar a reeleição de 2005 a 2008, ganhamos a eleição, mas não disputei a reeleição. Eu fui um dos únicos prefeitos até do país que não teve o direito de disputar a reeleição por uma questão partidária na época, então o partido não deixou ser candidato.
E aí fomos depois, 2 anos depois, candidato a deputado federal, ganhamos a eleição, né? Todas as eleições Deus abençoou muito, as que ganhei e as que perdi, tudo veio a mão de Deus. E aí fui o deputado federal mais votado, né, na história do Espírito Santo. Quantos votos foram? Foi 162 mil votos e 800. E proporcionalmente foi uma votação assim, muito significativa. Bem significativo, porque hoje, para conseguir essa quantidade de votos para deputado federal, é difícil também, né? Mesmo com o aumento do eleitorado. Foi que ano isso? Foi em 2010. Agora, quase 9% do eleitorado. Você teve a experiência do legislativo e do executivo. Sim. Qual a diferença que tem entre ser executivo e ser legislativo? O executivo, ele te dá, do ponto de vista, né, para quem gosta de servir, de ter resultado, os resultados são muito maiores e muito mais fáceis de obter do que no legislativo. No legislativo, você tem algumas variáveis que você não controla, no executivo também tem, mas no legislativo tem muito mais. Então, assim, não é fácil aprovar leis, não é fácil você ter a maioria, ou seja, tem outros fatores que criam essa certa dificuldade. O executivo, você tem muito mais facilidade de executar as coisas, o nome mesmo diz. Mas autonomia também. Muito mais, para você ter os resultados de forma muito mais rápida. Então, assim, é muito prazeroso também, né? Mas, assim, o prazer também do legislativo também é muito grande, do ponto de vista da amplitude das coisas, sabe? No executivo, você tem ali um município, no caso, na minha experiência, né? Quando fui deputado federal, eu pude defender muitas questões importantes, como, por exemplo, a causa ambiental, que eu sei que você também gosta dessa bandeira. Então, assim, você tem uma amplitude muito maior, né? Então, essa é a grande diferença, né, do ponto de vista da amplitude. Quando você foi deputado federal, foi qual ano que é o mandato? Foi 2011 e 2012. Eu não completei os 4 anos, porque fui candidato depois, o partido entendi que eu tinha que ser candidato. Eu mudei de partido, e aí, em função do problema que houve em 2008, e aí nós fomos candidato a prefeito, obtivemos a vitória, e aí sim fomos para a reeleição e obtivemos a vitória também. Mas naquela época, eu acho que o cenário político era um pouco diferente do que é hoje em dia, ou não? Porque hoje a gente vê que o cenário está bem radicalizado, entre direita e esquerda, conservadores, liberais. É isso. Como é que você vê aquele momento e como é que você vê esse momento atual hoje na política nacional? Conde, assim, a mudança é muito grande, ou seja, não tinha essa polarização tão grande naquela época. Hoje a polarização ela é gigantesca. Hoje eu brinco até muitas das vezes, isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Muitas das vezes eu percebo isso assim, de forma até um pouco questiono. Então, né? Assim, as pessoas, uma parte das pessoas ela não quer saber muito meu legado, a minha vida, a minha história, as minhas propostas. Ela quer saber muito mais qual é o meu número. Assim, é impressionante, ou seja, hoje isso hoje está muito mais forte, né? Não em toda a sociedade, não em toda a população, mas tem um segmento alguns segmentos, que eles estão muito mais preocupados em saber qual é o meu número do que a minha história, o meu legado, a minha vida, os meus princípios, as minhas propostas, assim. Estou falando que a maioria, tá? Ou seja, né, graças a Deus, uma grande parte, uma imensa parte da população quer saber, sim, a minha história, meu legado, meus princípios, as minhas propostas, do que o meu número. E é interessante, porque eu já caminhei na política também, não sou candidato a nada, estou fora, nem partido eu estou filiado. Mas falava-se o seguinte, não se preocupe com o negócio de partido não, que o eleitor não quer saber de partido não, ele vai votar na pessoa. E hoje está completamente diferente, né? Você vê que houve uma mudança radical, e o que a gente vê é que formaram-se guetos, né? Eu acho que é também pelo todo o processo de evolução da sociedade, dos processos de comunicação, das redes sociais, né? A profusão de informação, mas cada vez mais me parece que as pessoas estão menos afetas a refletir e a conversar. Porque é o seguinte, eu estou num gueto aqui, então tudo que nesse gueto está certo. No outro está tudo errado, e vice-versa. E se você não está no meu gueto, você está no outro. Você não pode estar no... Não, eu não quero nem esse, nem esse. Mas como? Se você não quer esse, é porque você quer o outro. E se você quer o outro, é porque você não quer esse.
Eu falo muito, assim, primeiro eu quero agradecer estar aqui, estou feliz de estar aqui conversando com você. Obrigado pela presença. Você é uma pessoa que eu tenho muito respeito, tem uma história bonita. Já tivemos várias parcerias aqui caminhando com a gente. Quero parabenizar a sua equipe, quero parabenizar esse espaço, você que está nos assistindo. Para quem viu a TV Guarapari, esse espaço há 2 anos atrás e vê hoje, assim, ampliou muito, melhorou muito em todos os sentidos. Queria parabenizar você. Deus continue te abençoando. Amém. A você, a sua equipe, a todos que aqui trabalham, tá bom? Eu falo para os meus filhos muito o seguinte, meus filhos, pela experiência do pai de vocês, já ter uma experiência enorme do ponto de vista do setor de trabalho, tanto no setor público como no privado, né? Lógico, no público muito maior, que tem gente boa em tudo quanto é lugar, tem gente ruim em tudo quanto é lugar. É isso, a vida é essa, sabe? Então, assim, a gente precisa analisar, continuar analisando as pessoas, a vida das pessoas, a história verdadeira, o legado dessas pessoas, os princípios verdadeiros dessas pessoas, conhecer as pessoas e ver as propostas das pessoas, né? Porque muitas das vezes a pessoa prega uma coisa, mas a prática é totalmente diferente. Muitas vezes as pessoas falam uma coisa para agradar você que está ouvindo, mas a vida é totalmente diferente daquilo que fala, daquilo que prega. Então, assim, a gente precisa fazer, e muitas vezes você se decepciona por causa disso, né? Mas, assim, não está fácil, né, fazer política, né? Mas eu ainda acredito, sabe? Assim, eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito nas pessoas, eu acredito na boa política, eu acredito de que tem uma imensa... uma imensa população, um imenso número de moradores enormes, uma quantidade de pessoas que valorizam ainda a história, que valoriza ainda o legado, que valoriza ainda os princípios, que valoriza as propostas, que enxerga muito além do número. Então, assim, eu acredito muito nisso e por isso que eu continuo na política. É por isso que eu entendo de que a gente está para trabalhar, para servir, para fazer diferença, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e para que... Porque não tem, assim, você que está nos assistindo, não tem na Terra um instrumento que possa melhorar a vida das pessoas. Eu estou falando do ponto de vista secular, né? Não estou aqui discutindo do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista secular, não existe na Terra nenhum instrumento, a não ser a política, para melhorar a vida secular das pessoas, para melhorar a vida da educação, da saúde, do trânsito, do transporte, para melhorar o ponto de vista da qualidade de vida do que a gente vive, da questão ambiental, de várias questões. É a política que faz isso, não tem outro instrumento. Não só aqui no Brasil, no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, na África, é através da política. Então, eu acredito nisso e eu quero usar esse instrumento para melhorar a vida das pessoas. E a gente sabe assim, eu quando fui candidato várias vezes aqui, as pessoas perguntam, por que você quer entrar na política? Eu falo, para ajudar a transformar a vida das pessoas, porque é uma ferramenta fundamental, né? Porque o político forma líderes, e são os líderes que conduzem. Quando você não tem um líder para conduzir um processo, a coisa não vai. É isso. Né? Nós estamos vendo isso acontecer de várias formas, e você precisa de um líder para que ele possa primeiro, juntar a equipe, e aí é juntar a população em torno de uma proposta, que é o que está precisando no Brasil, e não dividir. Né? Porque hoje é aquela história, se você está aqui, eu não sou contra. Né? E quem não está de nenhum dos dois lados, criaram agora uma expressão, isentão. Eles são isentão. Ou seja, o isentão está errado de qualquer maneira. O cara que não quer... Não, ele quer ver uma outra opção, uma outra vertente. Né? E tem uma coisa, só para completar o que a gente falou aqui, tem uma coisa que o eleitor faz muito, é falar assim, os políticos nenhum presta. Tinha um padre aqui, padre Tarcísio Carimã, que é uma figura muito conhecida aqui, mas ele era bem radical. Né? E eu me lembro que uma vez ele celebrou uma missa, falou assim, olha, gente, e essa missa foi uma missa campal, e lá tinha um grupo, foi lá até no Pico do Cruzeiro, lá onde que é a torre da TV Guarapari, e tinha um vereador lá, ele não gostava do vereador. Aí ele falou assim, olha, tem médico bom, tem médico ruim, tem pastor bom, tem pastor ruim, tem padre bom, tem pastor ruim, tem político bom, tem político ruim. Político bom eu não conheço nenhum, não, mas tem. Mas aí o eleitor faz muito disso, assim, como se todo político fosse ruim. Esquece o eleitor que hoje no Brasil ninguém chega ao poder por força da arma, põe a arma na cabeça de alguém. Ele ganha pelo voto. Então, se o político que está lá não é bom, é porque alguém votou.
E normalmente aqueles que não são bons se reelegem. Quando não se reelege, o cara elege o filho, elege não sei quem, elege o outro. Mas por quê? É porque o eleitor votou. Então, tem que votar sabendo, pelo menos, a história da pessoa. Eu acho isso fundamental, importante. Assim, a boa política se faz dessa maneira e aproveitar. Eu acho que é importante ter a renovação, eu concordo, mas a experiência também ajuda. Facilita, ajuda, diminui os caminhos e pode propor para que a gente possa ter alcance. Então, assim, é bom a boa política ter essa mistura da renovação com a experiência, ou seja, isso faz com que as coisas possam estar avançando cada vez mais na sociedade. E você precisa conhecer a história do político para votar nele novamente, porque se é bom, vamos votar nele de novo, né? Agora, a gente tem uma pergunta que foi feita por uma moradora de Vitória para você, é a Lívia Fracalossi. Ela tem uma pergunta para a gente aqui. Oi, Aldifas, eu sou a Lívia e eu gostaria de saber quais são as obras que você executou na sua gestão que são mais importantes ao seu ver e quais são os seus planos para o futuro do Espírito Santo. Lívia, obras na prefeitura da Serra e também coisas que você conseguiu para o estado como um todo, né? Assim, Lívia, foram obras importantes, impactantes. Lógico que a obra que a gente começou, o primeiro tijolo foi na nossa gestão e o último e a entrega toda equipada foi do Hospital Materno Infantil. São mais de 100 leitos, né, que a gente ofereceu para a cidade da Serra e para quem não é da Serra também. Isso foi impactante. Todo o estado, a ideia era que todo o estado usasse esse Hospital Materno Infantil, que é o único que nós temos, o único município que tem um Hospital Materno Infantil é o município da Serra. Foram as UPAs também, outra coisa impactante, nós fizemos 3 UPAs, a única cidade do Espírito Santo e do Brasil com uma população de 600 mil habitantes para baixo, que tem 3 UPAs. É muito impactante do ponto de vista da saúde que nós fizemos. E a outra marca que eu tenho muita alegria disso, muito orgulho é uma palavra boa, né, nesse sentido, que quando eu cheguei na Serra, a Serra era a cidade mais violenta do Brasil. Eu me lembro quando eu assumi a gestão da cidade, eu passei muita vergonha. Eu tive que ir para o Bom Dia Brasil falar por que a Serra é a cidade mais violenta do Brasil. Nós tínhamos 135 mortes por ano a cada 100 mil habitantes. Impactante isso. E nós criamos aí a Guarda Municipal da cidade, chamamos o problema da segurança para nosso colo e nós mudamos isso. E quando eu terminei o mandato, a Serra não estava mais nem entre as 100 mais violentas do Brasil. Era a primeira e quando eu entrego, nem entre as 100. Para você ter uma ideia, Lívia, eu fui convidado para todos os prefeitos da América Latina explicar como eu tirei a cidade da Serra desse mapa. Então, isso, assim, eu tenho muita alegria nisso. Foi uma outra coisa impactante, que não é obra, mas assim, que mudou a cidade da Serra do ponto de vista da imagem que a Serra tinha da cidade mais violenta do Brasil. Então, essa é uma coisa que eu vou levar para a minha vida, como eu vou levar para a minha vida também quando eu fui considerado o prefeito mais honesto do Brasil. Parece até que eu estou exagerando essas coisas do Brasil, mas é uma grande verdade. Isso também é algo que eu vou levar o resto da minha vida, ter sido considerado o prefeito mais transparente, mais honesto do Brasil, não só no ponto de vista contábil, né, mas também do ponto de vista de licitação, do ponto de vista de pessoal, de contratos, do uso do dinheiro público de uma forma geral. Isso é algo que é impactante. Tivemos também a cidade, apesar de ser a maior cidade do Espírito Santo, com 600 mil habitantes, não tinha parque, não tinha lazer, só praia. Então, além da praia que Deus nos deu, eu fiz parques na cidade, como o parque da cidade mesmo, que fica ali em Laranjeiras, que fica ali entre Jardim Moeiro e Laranjeiras, e Valparaíso, que é algo que trouxe muito valor para a cidade da Serra. Fui o prefeito que colocou o primeiro prefeito das escolas de tempo integral também na nossa gestão, isso também muito impactante, que virou um exemplo. Eu falo assim que Vitória nem tanto, mas Vila Velha, Cariacica e Viana, eles olharam para a Serra e falaram o seguinte: nós vamos crescer, porque a Serra está crescendo muito. Então, assim, eu fico muito feliz de ser exemplo, como nós fomos, a cidade que mais cresceu, que mais desenvolveu. E aí, isso foi bacana, que eu percebo, e hoje eu estou vendo isso, que Viana, Cariacica, Vila Velha, eles olharam para a Serra e falaram: não, vão ter que ser nessa linha aí, porque eles estão muito à frente. Então, eu falo isso com muita humildade, mas a gente percebe isso, e isso
virou algo que ajudou a Grande Vitória, né, para que pudesse chegar onde chegou. E agora teve obras também que fizeram com que mudasse a região da Grande Vitória e impactasse o Espírito Santo, como a obra do contorno do Mestre Álvaro, ou seja, é uma obra que foi começada em parceria do Governo do Estado, do Governo Federal, na nossa gestão. Não fomos nós que entregamos, mas foi uma obra planejada e iniciada por nossa gestão, que impactou toda a Grande Vitória e todo o Espírito Santo, né? E isso é algo também marcante, né, do ponto de vista para a sociedade de uma forma geral. Você vem de uma carreira inicialmente técnica, né? Você sempre na área de planejamento. Sim. E a gente vê assim que hoje, um dos grandes problemas que a gente vê na gestão pública é que muitas vezes o gestor assume sem um plano, sem um planejamento. E quando chega lá, o processo é extremamente complicado. Quem vai da iniciativa privada para o público, ele sabe que os processos são completamente diferentes. Você falou em licitação, você falou em aplicação de recursos públicos, ou seja, você está trabalhando com o dinheiro dos outros, para começar, não é seu. Se você é um empresário, você fez uma besteira e quebrou, você pelo menos estava fazendo. Você tem toda a responsabilidade com a sua equipe, com o seu time, com os impostos, tudo, mas era seu. Agora, você no poder público, você está jogando com impostos, com o dinheiro da comunidade. É isso. Você acha que essa questão do planejamento é importante? E o fato de você ter sido um técnico nessa área antes ajudou você na hora que você chegou lá e passou a ser vidraça? Porque tem pedra e tem vidraça, né? Quando você passa a ser vidraça, é mais difícil. Conde, assim, eu me preparei muito, repito, eu fiz na vida uma opção pelo setor público, como eu te contei, eu fui para a iniciativa privada, pedi demissão para a iniciativa privada, fui eu que pedi, porque eu queria voltar para o setor público, né? Então, assim, eu tenho muito forte a questão pública dentro de mim. Me estudei, me preparei, Deus me abençoou muito, eu vejo muita mão de Deus em todos os momentos da minha vida, repito, nas vitórias, nas experiências, nas derrotas, eu vejo muita mão de Deus em tudo isso, mas, assim, foi de fato um preparo, né? Minha formação acadêmica, meus estudos, de ter sido secretário de planejamento em vários lugares da Grande Vitória, ter sido secretário de planejamento do governo do Estado. Então, isso tudo contribuiu e muito para que eu tivesse essa visão. Por exemplo, ontem eu fui uma grande cidade aqui no Espírito Santo, e quando eu cheguei lá e quando eu saí de lá, eu falei, falta planejamento aqui, falta organização aqui, falta uma visão de futuro aqui. Isso aqui, se alguém não fizer uma intervenção aqui, isso aqui não vai aguentar, isso aqui vai chegar no limite. Alguém precisa ver isso. Então, assim, e quando eu chego numa determinada cidade, aqui no Espírito Santo, fora do Espírito Santo, esse olhar, eu não sou melhor do que ninguém, sabe, Conde? Assim, eu tenho mais experiência, e a experiência ajuda muito na vida, sabe? Ou seja, então, quando eu falo da importância, eu sei que a população, uma grande parte, né, prega a renovação, e eu concordo com ela, mas precisa da experiência também, porque facilita, e a experiência faz com que a gente tenha um olhar diferente das coisas, porque Sim. a experiência já mostrou isso para nós. Então, quando eu vou numa determinada cidade, eu vou num determinado estado, a minha esposa, os meus filhos até me chamam a atenção, para de ficar com esse olhar, né, do ponto de vista do que precisa a cidade, das coisas que precisa melhorar a cidade, que precisa melhorar o estado, e esse olhar é muito forte dentro de mim. Então, isso está dentro, somado à formação, somado à experiência, que ajuda, né? E a minha ideia, sabe, Conde, assim, é usar isso que eu tenho para ajudar, ou seja, essa bagagem que Deus nos deu, essa experiência que Deus nos deu, essa formação acadêmica que Deus também nos permitiu ter, ajudar as pessoas a fazer com que etapas possam ser queimadas, caminhos possam ser facilitados e horizontes possam ser apresentados, propostas podem ser colocadas na mesa com facilidade, com início, meio e fim, com de fato as coisas acontecerem, tanto no campo da saúde, tanto no campo da segurança, tanto no campo do transporte, tanto do ponto de vista da educação, como eu coloquei a questão das escolas de tempo integral e outros avanços que nós fizemos na educação, ou seja, para facilitar a vida das pessoas. A gente precisa fazer justiça social, a gente precisa dar a essas pessoas uma qualidade de vida, né? E eu falo muito, assim, eu tenho muita consciência de que eu vou ser muito cobrado até, né, pelo nosso Deus, porque Deus me deu muita coisa. E eu preciso fazer com que as pessoas possam ter isso e eu proporcionar, através da minha vida,
isso é algo também muito gratificante, muito maravilhoso, sabe? E sobre experiência, eu estava conversando aqui hoje também com uma pessoa, falei assim, olha, a gente vai ficando velho, vai tendo experiência, e a experiência, ela tem dois lados, assim, para mim. Tem um lado que é frustrante, tem um lado que é positivo ao mesmo tempo, que é assim, quando você é novo, tudo é uma surpresa. Fala assim, olha, tem aquele caminho ali assim, eu vou lá ver como é que ele é. Quando você fica mais experiente, você fala assim, aquele caminho eu já sei como é que ele vai ser assim, assado, vai acontecer tal coisa assim. Pode ser frustrante para um lado, mas para o outro ele te alivia em muita coisa, porque a inexperiência e a energia do jovem, ela é muito importante. Sim. Né? A energia e a experiência de quem já passou pelo caminho Sim. é fundamental, porque permite que você fique menos ansioso. Né? Eu acho assim, jovem está sempre muito ansioso, porque ele está pronto para aquela experiência ali, mas como será? E quem tem experiência já sabe como é que é o caminho. Eu não vou ficar ansioso não, que eu sei onde que eu vou pisar. Então, muitas vezes, aqui na nossa área, assim, na área da comunicação, surgem alguns dilemas que, no passado, para mim, eles eram extremamente complexos. E hoje eu já olho e falo assim, vai ser assim, assado. Você vai ver, foi assim, não tem nem graça, né? Mas a experiência ela é fundamental em todos os segmentos. E esse olhar, tipo, poxa, você veio aqui para passear, está botando o olho nisso. É a mesma coisa com a gente, né? Eu estava acompanhando agora a Copa do Mundo, e pela televisão, e tem recursos tecnológicos ali fantásticos, que são feitos hoje todo por inteligência artificial e que o telespectador não percebe. Mas a gente que está no negócio, só olha o que acontece. Na hora do hino, o cara está cantando, na hora que aparece a imagem dele, a voz dele aparece mais alto que o outro, é a inteligência artificial que faz, e aí é a mesma coisa do olhar. Vem cá, você vai assistir o jogo, você vai ficar olhando aí como é que está o enquadramento. E na política é a mesma coisa. Quem conhece e quem sabe vê com antecedência e pode proporcionar mudanças e transformações, que é o que a gente quer. Mas é possível na política somar a força da juventude com a experiência. É possível fazer isso na política. Então, e é bom para a política ter isso. E como é que você está vendo o quadro nacional da política agora com essa divisão que nós temos aí? O que você espera para o Brasil após a eleição que nós vamos ter agora em outubro? Eu sou otimista por natureza. Eu creio muito na força do nosso país. Eu espero muito em breve o consenso, a união. A gente foi tão bom agora, ou seja, a Copa do Mundo proporcionou para nós uma certa união. A gente precisa voltar a isso no país, sabe? A gente viu isso agora. É possível voltar o país a ser unido. Foi unido agora com a Copa do Mundo. A gente pode ter as nossas diferenças, né? Eu sou flamenguista, não sei se você torce para algum time. Vai ser difícil a gente fazer essa união. Não, você torce para que time? Eu sou tricolor, então, né? Mas houve a união agora. Eu torci muito por Ryan do Vasco, torci muito. Então, assim, eu gostei, sabe? Então, assim, foi possível essa união nossa. É possível essa união na política verdade, também. certeza. Eu quero colocar isso, sabe, Conde? Assim, queria agradecer essa oportunidade. Assim como houve essa união da Copa do Mundo, da população, dos tricolores, dos flamenguistas, dos vascaínos, dos serranos, da quem torce para o Desportivo, do Rio Branquense, houve essa união. Então, pode acontecer essa união outra vez. Então, assim, vamos aproveitar isso, buscar essa união. Temos algumas diferenças ideológicas, mas sempre respeitando, sempre defendendo as nossas bandeiras, mas com respeito, com união, para que a gente possa avançar e ter um país muito melhor do que nós temos hoje. Eu creio nisso. E a nível de Espírito Santo? Eu também prego essa mesma união, ou seja, de que a gente possa avançar cada vez mais no nosso Estado. Eu sempre vou colocar o nosso nome à disposição, aproveitando, né, isso tudo que a gente conversou, do nosso legado, da nossa história, dos nossos princípios, e fazer com que isso sirva, né, essa experiência toda que eu tenho, e eu quero entregar essa experiência, somar as forças outras que existem aqui no nosso Estado, para que a gente possa fazer com que o Estado possa avançar. Ou seja, eu sempre falo que lá na Serra eu não fiz tudo, reconheço que eu não fiz sozinho, mas nós fizemos algumas coisas, eu posso falar muitas coisas que nós fizemos na cidade da Serra e nós mudamos a cidade da Serra. Repito, não fiz tudo e nem fiz sozinho. Então a gente quer usar isso agora para o Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus vai nos dar essa oportunidade
para que a gente possa avançar cada vez mais. É isso aí. Conversei aqui com o Aldifos. Vou deixar com você uma caneca do Codecast para você. Obrigado. Né? E dizer para você que está nos acompanhando aí que nós voltamos sábado, às 19 horas, inédito, com um novo Codecast aqui na TV Guarapari e em todas as nossas redes sociais. Até lá.